E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Besmar Lino, sou estudante da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre o papel da casa espírita, o valor do grupo espírita. Esse vídeo foi elaborado a partir de um texto do palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, nos ensinando, esclarecendo sobre as atividades de uma casa espírita, de um grupo espírita. Iniciando esse assunto, cabe lembrar que o contexto atual de vida em nossa sociedade apresenta um grande afastamento do homem de seus valores espirituais, de uma excessiva valorização da matéria ou dos bens materiais, e também da busca frenética pelo poder, sem considerar nessa caminhada os valores morais, valores estes gravados em nossa consciência. Segundo os espíritas, o grupo espírita possui várias funções e tem um papel importantíssimo nesse momento de transição planetária, momento conturbado em que todos nós nos encontramos. Dentre as funções de uma casa espírita, temos que ela é um posto avançado da espiritualidade no mundo material, mundo corporal. Pois por se tratar de um local, de um ambiente mais equilibrado, mais harmônico, o grupo espírita encontra-se preparado para receber as pessoas que necessitam de amparo, de tratamento específico, do acolhimento amoroso e do encaminhamento ao estudo da doutrina espírita. O grupo espírita é um local adequado, preparado para que a pessoa, o encarnado, estando com o seu campo mental mais tranquilo, mais aberto, possa então receber da espiritualidade a ajuda necessária, o auxílio eficaz às suas necessidades, às suas dores. Sendo assim, procedendo dessa forma, a casa espírita estaria cumprindo sua principal finalidade, que é a caridade e o estudo e divulgação da doutrina espírita. Muito importante é a caridade, o acolhimento, a consolação, a identificação dos infortúnios de cada pessoa que chega à casa espírita buscando sanar, eliminar, diminuir as suas dores, os seus sofrimentos. A casa espírita, além de ser esse posto avançado de socorro, é sempre o curso do aprimoramento da alma. O estudo, a abertura mental, o conhecimento do mundo espiritual e das leis que regem a interação do mundo espiritual com o mundo corporal são objeto da doutrina espírita. Portanto, a casa espírita é local de estudo. A casa espírita tem a função de escola espiritual, deve promover, incentivar o estudo, deve proporcionar a possibilidade de estudo, precisa ter livros para oferecer a quem chega, precisa ser um foco divulgador, uma escola verdadeira do conhecimento espírita. A casa espírita, no seu aspecto de consolação, é também campo de trabalho onde podemos exercitar de modo coletivo a caridade, o passe, fornecimento de agasalhos, de alimentos, o encaminhamento dessas pessoas à rede de assistência, inclusive as próprias salas de tratamento do centro espírita. Tudo isso constitui deveres da casa espírita.
O terceiro aspecto da casa espírita são as relações humanas. As pessoas que vão a uma casa espírita estão procurando solidariedade, estão procurando pertencimento. A prioridade da casa espírita são as pessoas. A casa espírita foi criada para as pessoas. E isso nos remete a uma pergunta: o que é prioridade? A casa espírita ou as pessoas? A única resposta é que a prioridade são as pessoas. O grupo espírita está a serviço das pessoas e não o contrário. Jesus nos lembra com uma pergunta: o sábado foi criado para o homem foi criado para o sábado. A verdade é que o sábado foi criado para o homem. Cabe ressaltar ainda que a transição planetária, por ser comparada com um vendaval ou mesmo uma forte tempestade, destrói pessoas e instituições por onde passa, onde também as casas espíritas não ficarão imunes a essa situação. O grupo espírita que perde o foco no ser humano desviou-se de suas finalidades espirituais, do seu propósito, afasta-se da sua função. O grupo espírita que é utilizado para ofender, ferir, isolar, provocar divisão, para confundir, usado como partido político ou preferências partidárias, perdeu as finalidades espirituais, e isso não deve e não pode acontecer numa casa espírita. A casa espírita é uma reunião de pessoas que precisam se ajudar mutuamente, de apoio recíproco, com o intuito de vencerem dúvidas, atravessarem períodos de provas difíceis, a fim de suportarem expiações dolorosas, com a esperança de receberem a luz do Evangelho redivivo, do Evangelho explicado pela doutrina espírita, do Evangelho praticado pelos espíritas, do Evangelho testemunhado pelos espíritas. Porém, a orientação dos espíritos é clara e objetiva, e a orientação é do Espírito de verdade, orientação de Jesus. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. São os 2 mandamentos. Ou nós seguimos os 2 mandamentos, ou não estaremos em sintonia com o Espírito de verdade, com Jesus. Todo esse conjunto de deturpações chegaram à casa espírita. E, na verdade, não há nada de se surpreender, pois a profecia dizia isso, que a abominação assoladora chegaria no lugar santo, e chegou. A abominação assoladora da transição planetária chegou dentro da casa espírita e fechou vários grupos espíritas, porque esses grupos espíritas se esqueceram de suas responsabilidades e finalidades espirituais. Essa é uma constatação e, principalmente, uma advertência para todos nós espíritas. Precisamos nos manter vigilantes. Muitas parábolas de Jesus nos alertavam a nos manter vigilantes. Como, por exemplo, manter a candeia acesa, vigiar e orar. O momento atual é de conturbação, de mudança, de passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Por isso mesmo requer cuidados, vigilância e oração. A doutrina espírita nos ensina o livre-arbítrio, a utilização de nossas consciências, das responsabilidades que assumimos a cada escolha que fazemos em nossas vidas. A doutrina espírita não nos proíbe de nada. Lida com adultos, pois somos detentores do livre-arbítrio e precisamos utilizá-lo da melhor maneira, no sentido de dar respostas à vida com habilidade, que é o verdadeiro significado da palavra responsabilidade. Sendo assim, a doutrina espírita não nos exige nada, porém espera tudo de nós. Ela espera o melhor de nós, o melhor da nossa inteligência, do nosso coração, do nosso amor, da nossa amizade, da nossa caridade, pois a doutrina espírita é a fé raciocinada, o bom senso, a moderação, o diálogo e a fraternidade. Nós, espíritas, precisamos manter vigente no grupo espírita do qual fazemos parte, no qual frequentamos, os valores cristãos de origem, o amor, o estudo e a caridade, lembrando que fora da caridade não há salvação.
e que a caridade é constituída por 3 atitudes: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão ou paciência para com as ofensas. Queria muito te agradecer a presença aqui comigo, até porque você me ajuda a divulgar a doutrina espírita, essa doutrina cristã. Um abraço fraterno e até a próxima.